uns versículos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, alguns versículos, desde o versículo 1. Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e pelo mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pensando nesse versículo 1 do capítulo 29 de Provérbios, o homem, que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando acontece uma visitação, a palavra nos fala, alguns versículos, da visitação, fala de um dia que o Senhor vem provar ao homem. E quando nós vemos que chega um dia dessa prova para um homem, nós falamos: olha, isso aconteceu de repente. Mas a coisa não é assim. Nós vemos que muitas vezes repreendido, o grande problema que há na humanidade é que ela não atenta a Deus. É como nesses dias aqui antes do dilúvio, esses homens estão conjecturando, estão falando com desdém do que Deus tem prometido. Ele está avisando, ele está falando que vem um juízo, está dando oportunidade, está falando da graça de Deus, da graça do Evangelho, anunciando, está provando o homem também no seu andar aqui, no dia a dia, aqui com várias provas, tribulações que todos têm. Nós podemos ver que todas as pessoas passam, né, por provas, passam por tristezas, perdas significativas, e enfim, Deus está
como ele diz aqui, repreendendo, ele está castigando muitas vezes, mas não com esse intuito que os que não conhecem a Deus atribuem a Deus. Dizendo que esse Deus que vocês falam, esse daí é um Deus severo, muito rude, castiga, repreende, manda temporais, manda terremotos, mas não é isso. Deus está na sua longanimidade, como nos fala lá em Pedro, permitindo essas coisas para falar ao coração do homem, para tirar o homem desse estado que ele está de dormência, dormindo em relação ao que virá. Então Deus está na realidade, na sua longanimidade, essa paciência duradoura que dura, parece nunca ter fim, mas um dia, repentinamente, o homem endureceu essa repreensão e ele então é quebrantado repentinamente. Parece a nós que foi repentinamente, mas Deus, na sua longanimidade, vem avisando, dando oportunidade e trazendo a cada pessoa. Isso é interessante porque é com cada homem. Parece hoje que Deus está ausente completamente quanto ao homem. E o homem está ao léu, sem Deus, sem nada. Mas não, Deus ama cada homem. Ele queria que todos se salvassem, como nós vemos lá em Pedro. Querendo que todos cheguem ao arrependimento. Mas não há essa resposta em muitos, infelizmente. Em muitos não há essa resposta dessa repreensão de Deus. Então, repentinamente, vem o juízo. Às vezes pela morte, às vezes também por enfermidades muito graves e tudo. Mas Deus está, de qualquer maneira, repreendendo e corrigindo o homem para que ele não endureça a sua serviço, ele se arrependa. Esse que é o propósito de tudo isso. Porque se o homem muitas vezes repreendido endurece o serviço, será quebrantado de repente. E isso é uma coisa que Deus nunca deseja. Muito pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E essa longanimidade de Deus não deve ser tomada como um esquecimento, que Deus está esquecido. Porque para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está esquecido, Ele está se manifestando a cada homem, a cada momento aqui nesse mundo, esperando uma resposta. E que essa resposta possa ser de arrependimento, de reconhecimento de tudo que nós passamos aqui. E isso que passamos é consequência do pecado que nós cometemos e que com o qual pecado nós nascemos. E é fruto disso, tudo isso que tem acontecido com o homem aqui na terra, e que Deus está longanimamente aguardando para que possa haver esse arrependimento. Porque um dia Ele não está blefando, falo respeitosamente, Ele não está blefando, Ele está dizendo que será quebrantado repentinamente. E aí não há mais cura. Versículo 14 de Provérbios 29, o rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Isso nos fala de Cristo. Mas o inverso não é a mesma coisa, né? O rei que julga os pobres conforme a mentira, firmará o seu trono para sempre? Não, ele perderá o seu trono. E assim nós vemos em toda a série de reis que existiram na Bíblia, e aqueles que foram ímpios e perderam o seu trono por causa da sua impiedade, e o próprio Israel, que perdeu a sua vantagem
aquele que era para ser cabeça entre as nações, acabou virando cauda, e até hoje. E a própria cristandade, o testemunho cristão na terra, que começou com tanta glória, com tanto poder que nós vemos lá em Atos, e está agora terminando de maneira vergonhosa. E qual é o juízo para a cristandade? Primeiro, Deus tira da terra aqueles que são seus, e permanece aqui então a prostituta, a meretriz. Esse testemunho professo chegar ao ponto de aquela que deveria ser noiva ser chamada de meretriz de Babilônia, a grande meretriz, que até espantou o apóstolo João. Nós vemos a que ponto chegou. Mas aqui o versículo 14 então diz que o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam suas transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E eu, quando li esses versículos, eu lembrei de um caso muito claro na palavra de Deus, que envolve os filhos, envolve a falta de repreensão, envolve a falta de profecia, a raridade da palavra de Deus, e é o que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Nós vemos aqui uma época de grande ruína em Israel. Deus iria interceder, mas obviamente Deus ia colocar sua mão aqui, levantaria depois Davi. Primeiro levanta Samuel, né, que é um profeta que é notória a sua presença nos planos de Deus, e depois virá Davi, de quem virá o Messias. Mas numa época de tamanha ruína, Deus simplesmente coloca de lado aqueles que não servem, aqueles que estão atrapalhando o caminho, e vai então tratar com aquele que é segundo o seu coração. Ele faz isso depois com Saul, e aí então com Davi. Saul, o homem segundo o coração dos homens, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel diz que o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Algumas traduções trazem que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, porque não tinha visão manifesta, não tinha revelação instantânea ou coisa clara da parte de Deus. Eles viviam mais ou menos como estavam vivendo nos tempos de Juízes. Um pouquinho antes, no último capítulo de Juízes, o último versículo, um livro de tanta ruína que é o livro de Juízes, nós vemos que eles estavam numa condição tão ruim que Deus precisou levantar juízas, algo que obviamente é contra a própria ordem dada por Deus, mas Deus precisou levantar juízas. E um general que devia matar o comandante inimigo, o general inimigo, ele precisa se esconder como se diz, na barra da saia de uma mulher, para poder cumprir a sua missão, de tanta ruína que havia. E no último versículo do último capítulo de Juízes diz assim, Juízes, o último capítulo, o versículo 25, capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Assim é quando não há profecia, assim é quando não há o predomínio da palavra de Deus. Cada um vai fazer segundo os seus olhos. E era o que Eli estava fazendo aqui. Eli, que deveria cuidar das coisas da casa de Deus, ele na realidade tinha filhos que ele não disciplinava. E Deus fala aqui
através de Samuel, que era um menino ainda, no versículo 10, ele diz: então veio o Senhor e ali esteve e chamou outra, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E aí a história continua, mostrando a queda de Eli, primeiro a morte dos seus filhos, né, que são mortos, que roubavam dos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Depois a arca, que é roubada, e quando chega a notícia, no versículo 18 do capítulo 4, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. 40 na Bíblia é um tempo de teste perfeito, um tempo de prova, um tempo completo de prova. O Senhor ficou no deserto 40 dias sendo testado, sendo provado. Os judeus levaram 40 anos no deserto. Moisés, eu acho que também fica 40 anos antes de poder julgar o povo de Israel, né, no deserto. E Eli, Deus tinha dado uma chance para ele de 40 anos. E o que ele fez com isso? Nada, absolutamente nada. Ele ouviu a voz de Deus, porque ainda que a palavra era rara naqueles dias, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, o Senhor fala aqui que Eli tinha sido avisado. Muitas vezes ele tinha sido avisado. E o que ele fez? Nada. Então, como o irmão falou, Deus, na sua paciência, avisa 40 anos. Só que nós não sabemos quanto tempo é esse 40 anos, né? E quantas vezes nós nos deixamos levar e vai levando a coisa e não atentamos ao que Deus diz. E aí vem de repente, né? O homem, quando repreendido muitas vezes, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não havia mais cura agora para Eli. Nunca mais tiraria a iniquidade da casa de Eli, da família de Eli. Ele morre em vergonha, ele morre, os seus filhos morrem, Eli morre e cai numa cadeira, não sei se é a mesma cadeira que ele tinha no templo, que era um lugar que não tinha mobília. Eu não sei se é uma passagem que fala que tinha uma cadeira no templo, não sei se é só essa passagem, mas não deveria ter. E assim é Deus, ele, na sua paciência, ele vai lidando com o homem. E de repente a pessoa fala assim: mas como? Assim de repente? Não foi de repente. Deus já vinha tratando.